Olha aí. Olha aí. Meu amigo, minha amiga. Nós estamos aqui, pô, no Parque de São Lourenço aí. Que maravilha. Tá vendo essa ilha aí? Que eu filmei? Ilha dos Amores. Tá pensando que é brincadeira? Nós somos internacionais. Já estamos em São Lourenço. Olha os gansos, olha os gansos. Olha os gansos aí, olha os gansinhos filhotes ali. Olha aí, aqui. Olha esse aqui, olha esse aqui. Meu amigo. Aqui não tem stop. É o tempo todo na atividade. Eu pensei o que a gente ia falar. Olha as garças ali. Né? Hoje é o dia depois daquele dia mais frio do mundo, aquele da massa polar que ia fazer nevar no Brasil todo. Então hoje é o dia depois daquele dia, ou é o durante, né? Tá friozinho, mas essa noite fez frio aqui em São Lourenço, né? Então eu tive uma conversa hoje muito interessante sobre o Dharma, né? É uma coisa que está muito em evidência, falando do Dharma, do propósito, do sentido da vida da pessoa, né? Para onde a pessoa vai, como ela vai, o que ela vai fazer. Então eu queria hoje dar um foco nessa questão, porque você tem diversos aspectos envolvidos nisso, tá certo? E essa é uma das buscas da vida, né? Qual é o nosso propósito nessa realidade? O que a gente está aqui para fazer? O que a gente veio nessa existência fazer aqui nessa realidade? E aí, o propósito maior já foi nos dado por Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que esse é o principal Dharma que a gente deve buscar, né? O nosso entendimento de Deus e como eu vou colocá-lo na minha realidade. Como eu vou fazer as coisas que eu faço terem um propósito junto de Deus, do objetivo de Deus para nós, né? Algumas filosofias trabalham exclusivamente para tentar descobrir qual é esse propósito de Deus com relação a nós, tá certo? Esse é um dos grandes ensinamentos, e você tem alguns instrumentos para isso. O principal deles é a meditação, tá certo? A prece e a meditação. E a gente tenta melhorar esse contato consciente com Deus, né? Tem muita gente que sabe do que eu estou falando. Então, esse contato consciente com Deus é que vai dar sentido à nossa realidade. Fora disso é ilusão, é só ilusão. E o problema é que a gente vive um período da nossa vida muito longo até a gente ter essa necessidade, essa percepção. Algumas pessoas passam pela vida e não têm essa descoberta, tá certo? De que o sentido da vida é você fazer as coisas em função de Deus, né? Não é que você vai virar um religioso, nem um renunciante, nem vai ficar enfiado lá no Tibete, né? Não é isso. É que você vai criar os seus filhos em glória do Senhor, de Deus, sem religião. Não é para ter religião nisso aí, porque a religião sistematizou o processo e estragou a forma da gente poder se conectar, porque se não for daquele jeito não serve,
né? A gente está fora do propósito religioso, da questão congregacional, né? Então, a gente precisa ter essa questão muito viva na nossa mente. Olha São Lourenço, ó. Olha que bacana aí. Meu amigo, esse aqui é o Parque das Águas de São Lourenço. Estamos aí, estamos juntos, hein? Sempre juntos. Então, essa questão congregacional, muitas vezes, impõe caminhos que não servem para todos, né? Ou que não vão levar aquela pessoa no processo de desenvolvimento da consciência dela de Deus. Vou dar um exemplo disso aí, né? Aquela história do pedreiro, né? Aquela famosa frase que é muito usada em cursos de autoajuda e em dinâmicas, né? Em que a pessoa tem que... Chegou e tinha lá uma obra, aí o cara perguntou o que o cara estava fazendo. Aí ele falou, estou empilhando tijolos. Muito bom. Esse era o objetivo que ele estava ali fazendo aquela obra. Aí chega o outro, e você, o que está fazendo? Eu estou construindo aqui um templo, né? E aí vai para um terceiro, e o que você está fazendo? Eu estou construindo aqui a casa de Deus. É uma catedral, né? Quer dizer, os três estavam fazendo a mesma coisa, mas os propósitos eram diferentes. E é isso que eu devo buscar na minha realidade, né? Se eu sou um colocador de tijolos, eu devo desenvolver o meu entendimento para que eu possa virar uma pessoa que esteja construindo um templo e dali uma catedral, a casa do Senhor ou a casa de Deus. Isso para falar um exemplo dentro desse conceito religioso de igreja, né? Agora, assim pode ser a formação dos filhos, assim pode ser o seu trabalho, assim pode ser o seu relacionamento afetivo, amoroso, tá certo? Então você tem que colocar um propósito maior nas tuas ações para você poder elevar esse teu entendimento. E aí quando a gente faz isso, acontece um fenômeno fantástico. É que coisas maravilhosas começam a acontecer. Coisas fantásticas começam a acontecer. Porque a gente entrega os resultados para Deus, né? O nosso trabalho não é mais por dinheiro, não é mais por reconhecimento, não é mais para agradar ninguém. Nosso trabalho é pura e simplesmente para agradar a Deus. E aí a gente entrega os resultados e a gente passa a ter resultados muito maiores, muito mais significativos, muito melhores do que aqueles anteriores. Entendeu a manha da parada? Então não é apenas um fenômeno de fé. Ela tem uma função prática. E essa função prática faz toda a diferença na forma como você faz as coisas. Essa entrega a Deus. Certo? Então quando você entrega tudo a Deus, você está dentro de um processo de desenvolvimento que vai criar um fluxo, né? Alguns chamam de flow, né? Ou no caso dos chakras, um alinhamento energético tal, que as coisas começam a acontecer para você e você começa a ser demandado e você começa a trabalhar mais e aí as coisas positivas vão lhe acontecendo e você vai agradecendo. Isso tudo está ligado à questão do Dharma, né? Que a gente começou a falar. Então, muita atenção, muito foco nessas questões do seu propósito, do seu destino, porque elas são fundamentais para o resultado da sua vida. Isso não é uma brincadeira, né? Eu aprendi na faculdade, ou minha família me ensinou que eu deveria fazer isso. Tudo bem. Quando a gente não sabe um caminho a seguir, a gente começa pelo caminho que alguém nos orienta. Mas com o desenvolvimento da consciência,
eu vou descobrir meu próprio caminho e as coisas que eu preciso fazer para seguir este caminho. E na essência final é o mesmo para todos nós. No meio do caminho você tem alguns diferentes, né? Algumas etapas que são diferentes. Mas no fim da história, meu amigo, é exatamente igual para todo mundo. Se a gente não chegar lá, nós temos que fazer força para chegar. É chegar no ponto de agradar a Deus e fazer o serviço de Deus nessa realidade. E entregar sempre os resultados a Ele. Tá certo? Aí, ó. São Lourenço. Maravilha. Minha amiga, meu amigo. Tá? Então desenvolva sua consciência para ir cada vez mais entendendo qual é o seu Dharma. Tá bem? E tamo junto. Muito grato a você aí por me acompanhar e a gente está aqui em São Lourenço hoje. Amanhã